Olá, pessoal. Vamos fazer mais uma reflexão sobre São Vicente de Paulo, mas agora São Vicente dentro de um vulcão, verdadeiramente um vulcão, que foi a chamada Guerra dos 30 Anos na Europa, essa guerra que vai de 1618 a 1648 e escondeu centenas de pequenas guerras e pequenos conflitos sob um manto de guerra religiosa entre católicos e protestantes. Porque, na verdade, é uma guerra como todas as guerras, uma guerra pelo poder, pela ganância, pela definição de territórios, pelas vaidades, e tudo isso causa enorme sofrimento, sobretudo à população mais carente, crianças, idosos, os próprios feridos de guerra. E junto com as guerras vem as fomes, ou a fome, as epidemias, a falta de recurso de toda sorte. E essa guerra é uma guerra curiosa porque ela envolveu muita gente, muitos países ou reinos, porque os países também não tinham as fronteiras definidas como nós conhecemos hoje. Então vejam bem, a França ela ficou no primeiro momento um pouco de fora da Guerra dos 30 Anos. Depois ela entra também, mas internamente a França também estava dividida por interesses políticos e interesses religiosos. Defendendo os interesses religiosos, nós temos aí São Vicente de Paulo, Cardeal Beroli, Ollier e outros. Os interesses políticos representados pelo Richelieu, cardeal poderosíssimo da França, Henrique IV, Mazarino e Luís XIV. Então aí nós temos uma França que faz o jogo também para, talvez com a ideia de que ela pudesse liderar um bloco de países durante esse período muito difícil. Esse segundo grupo que eu falei, o grupo político, queria rebaixar a Áustria, enfraquecendo-a com o apoio dos protestantes. Assim, eles pensavam que iam afirmar a soberania da França diante do Sacro Império Germânico cristão, onde fica hoje a Alemanha, né? Então Richelieu pensava que o Estado deveria ser guiado apenas por decisões políticas, deixando as decisões religiosas, a questão religiosa, de lado. O rei Henrique IV morreu antes de executar esse plano, de dar o apoio para a Áustria. Richelieu começou a executá-lo e o cardeal Mazarino, com muita astúcia, levou esse plano até o final. O cardeal Richelieu ajudou a subir ao trono da Suécia o jovem Gustavo Adolfo. E com isso ele pretendia atacar a Áustria pelo lado direito. Ajudou a subir no trono de Lorena, que fica mais ou menos ao nordeste da França, o duque Carlos IV. Com isso ele poderia atacar a Áustria do lado esquerdo. Só que esse duque fez o jogo contrário. Ele ficou do lado da Áustria e obrigou o cardeal Richelieu a declarar guerra a essa região da Lorena, que foi uma das mais penalizadas durante a Guerra dos 30 Anos. Então a Áustria, naturalmente, como era de se esperar, veio em socorro dessa região e aí a guerra estava armada, né? Entre França e Áustria, e outros países foram entrando nessa guerra. Bom, e como é que São Vicente se posiciona nesse cenário todo? Primeiro, é um cenário de profunda tristeza. Essa região da Lorena foi praticamente devastada pelas guerras. A fome não demorou a aparecer, as pessoas não tinham literalmente o que comer, comiam bolotas de carvalho, raízes de árvore, e no estado mais deplorável, conta a história que até canibalismo houve nessa região.
como forma de tentativa de sobrevivência mesmo. Então, e saques, e doenças, todas as desgraças que vêm acompanhando uma guerra. E São Vicente de Paulo esteve ali junto com os seus padres, as irmãs, com muita dificuldade, tentando acudir essas pessoas. Chegava a atender cerca de 1.132 famintos por dia, tentando dar um pedaço de pão para cada um. E às vezes São Vicente de Paulo chegava a tirar da própria comida para dar para outro que estava passando fome. Não aguentando mais aquela situação terrível, ele procurou o cardeal Richelieu e reclamou para ele: a paz, eminência, dai-nos a paz. O nosso povo não aguenta mais essa guerra. Porque sabia que o cardeal Richelieu foi um dos grandes responsáveis por esta guerra. Mas ele foi tratado ali com muita indiferença pelo cardeal Richelieu, dizendo que eu também quero a paz, mas não depende só de mim. Descartou aquela conversa. E aí entra uma das partes mais bonitas da vida de São Vicente de Paulo. Quando ele já não tinha mais o que fazer, não sabia o que fazer para matar a fome do povo, decidiu pedir esmola nas ruas de Paris. Então ele vai pedir esmolas, pedir comida, roupa, para dar para os pobres, que eram os pobres, as vítimas da guerra da região de Lorena. E até fazer chegar essa doação lá era muito difícil, porque tinha saques também, tinha roubos. Aí ele contou com a ajuda de algumas pessoas, como por exemplo o irmão Mateus Reinhardt. Ele era muito hábil, até para distrair os ladrões. Então ele conta na sua biografia que certo dia, quando ele estava levando ajuda para as vítimas da guerra, ele foi atacado pelas costas. E os ladrões exigiam dele que ele mostrasse tudo que estava levando. Só que ele aproveitou uma região de distração dos ladrões, jogou a bolsa com dinheiro no atoleiro, a estrada cheia de barro, e pisou fundo, atolou ali o dinheiro que estava levando para lá. Depois, quando os ladrões então foram olhar, percebeu que ele não tinha nada, achou que tratasse de um fraco da cabeça e deixou ele embora. Ele voltou atrás, sabia onde tinha pisado mais fundo para enterrar a bolsa com dinheiro, pegou a bolsa para levar até as vítimas da guerra. Isso foram muitos anos. Quando essa região terminou os conflitos, em mais ou menos 1643, aí São Vicente de Paulo, com os padres da missão, as irmãs de caridade, iam atendendo outras regiões empobrecidas e muito maltratadas pela guerra. É bom a gente falar isso, porque muitas vezes a gente fica reclamando de pouca coisa. E quando a gente vê a história de São Vicente de Paulo, o empenho que ele teve, a dedicação que ele teve, o amor que ele teve, o esforço que ele teve, a gente fica até meio envergonhado do nosso catolicismo tímido, né? Claro que São Vicente não dava conta de mudar uma guerra. Ele não deu conta de mudar uma guerra, mas ele fez de tudo que estava ao seu alcance, ou até o impossível, para aliviar os sofrimentos das vítimas. Então vamos pedir a São Vicente de Paulo que ele nos abençoe, que ele nos ajude a enfrentar os problemas do nosso tempo com a mesma coragem, determinação e confiança que ele teve. Um homem, um grande santo, que soube testemunhar a Deus na formação do clero, junto às crianças abandonadas nas ruas de Paris, junto às vítimas da guerra, em todas as circunstâncias, dando um grande testemunho da caridade e do amor de Deus. Que São Vicente de Paulo nos abençoe a todos. Inunde cada corazón con caridad santa y urgente, la dulce y santa caridad que Jesucristo